Estamos começando mais um programa Saúde em Movimento, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Agosto Dourado. O Agosto Dourado tem esse nome por conta do incentivo à amamentação. O leite materno é o leite ouro. Aqui ao meu lado está a coordenadora do Banco de Leite, a Cris, e é ela que vai falar sobre esse tema. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Cris. Obrigada, eu agradeço muito o convite para estar aqui hoje falando desse assunto tão importante. Imagina, nós que agradecemos a sua participação. Você que assumiu recentemente, né, então, a coordenação do Banco de Leite. A Cris é coordenadora e também enfermeira e vai falar então sobre esse alimento ouro, como eu disse, que é quem, né, sustenta e alimenta aí os bebezinhos. Então, para quem ainda não conhece, de onde que surgiu esse tema, né, do Agosto Dourado? Por que tem esse nome especificamente? Então, o Agosto Dourado começou com a Semana de Amamentação, que é sempre na primeira semana de agosto, né? Essa é uma iniciativa um pouco mais antiga, tem mais ou menos uns 20 anos e ela acontece a nível mundial. Então, em todo o mundo, a primeira semana de agosto é a Semana da Amamentação, onde a gente se dedica a fazer atividades de promoção da amamentação, de incentivo ao aleitamento materno e de divulgação para os profissionais também. Aqui no Brasil, a gente percebeu que uma semana era muito pouco e aí foi criado o Agosto Dourado, que é para estender para o mês todo de agosto, para a gente ter mais tempo de falar do assunto, né, que é um assunto bem extenso. Até mesmo, né, porque até o próprio mês é pouco pra gente falar sobre esse tema, né? Sim. Então, já estamos aí quase na metade do mês. Mas como é importante não só trazer um mês que dá esse foco, claro, né? Legal que nós temos esse mês que visa, né, trazer a conscientização para as pessoas, mas a amamentação é um tema que a gente sempre precisa deixar em pauta, né, Cris? Até porque as mulheres estão sempre, né, gerando seus bebês e de alguma forma ou de outra eles precisam ser aleitados e amamentados. Então, para falar sobre esse tema agora, eu gostaria que você falasse quais são os benefícios da amamentação. Por que é necessário a gente incentivar que as mulheres amamentem os seus bebês? Primeiro de tudo porque o leite materno, o leite humano, ele tem tudo que o neném precisa. Então, um bebê que é amamentado com o leite da sua mãe, né, ele não vai precisar de nenhum complemento, não vai precisar de água, chá, nada disso. Ele tem tudo. É um leite que se adapta à necessidade do bebê conforme ele vai crescendo. Então, assim que ele nasce, o leite é de uma forma, vão passando as semanas, os meses, e esse leite vai se alterando para ter exatamente aquilo que o neném precisa. Então ele é muito dinâmico e rico, e aí assim não falta nada para o bebê. Além disso, o leite humano tem um fator imunológico, né? Ele tem muito anticorpos, então o bebê que recebe o leite humano vai estar protegido contra infecções. Tudo que a mãe tem de anticorpo, ela passa pro bebê e isso ajuda a evitar que o bebê fique doente, pegue resfriados, né, pegue gripes. Principalmente o neném pequenininho que ainda não tem nenhuma imunidade. Sim, inclusive até os bebês prematuros, isso, né? Isso, que é bem importante. É bem importante. E já que, né, esse leite ele é tão importante, né, você falou agora alguns dos benefícios, por que as mulheres ainda têm tanta dificuldade com a amamentação? Então, a amamentação, ela, muitas vezes a gente acredita que ela é por instinto, né? É só o neném nascer e colocar no seio. Às vezes, né, isso tá mudando muito, mas muitas mulheres não pensam mais no parto, como é que o neném vai nascer e deixam de se preparar para a amamentação. Não só as mulheres, mas também os profissionais às vezes não abordam esse assunto no pré-natal, porque a gente tem muito essa ideia de que é natural, então é só colocar no seio. Mas a amamentação, ela requer algum conhecimento, né, uma certa aprendizagem por parte dos dois, tanto do bebê como da mãe, e precisa muitas vezes de apoio. Então, às vezes, a mãe precisa de alguma coisa de técnica mesmo, de como colocar, tem algumas questões emocionais que interferem, então às vezes a dificuldade vem disso, né? Então a gente precisa entender que às vezes leva um tempo para aprender, requer um certo conhecimento e requer muito apoio, né? Então o banco de leite também entra nisso, a gente tá ali, a gente oferece apoio para essas pessoas que precisam de ajuda para amamentar. Por qualquer tipo de dificuldade, a gente faz os atendimentos e auxilia essas mães a amamentar.
Uma dúvida das mulheres, uma dúvida bem frequente, é a questão da produção de leite, né? Ou a baixa produção. Às vezes a mulher, ela tem aquele desejo já de amamentar durante a gestação, fica preocupada se vai ter leite ou não. Às vezes fica palpando, né, a mama no final da gestação, fica até apertando para ver se vai sair o colostro. Sendo que, né, o leite ele começa a ser produzido mesmo depois que o bebê nasce. Mas são tantos tabus e falhas, né, de informação que as mulheres têm essa preocupação, né? E aí depois o bebê nasce, às vezes precisa ajustar essa questão, como você falou ali, né, da pega, precisa de apoio. E às vezes fica preocupada com essa questão da baixa produção do leite. Como que funciona isso? Existe mesmo essa baixa produção? De que forma que a mulher pode produzir mais leite, por exemplo? Existe baixa produção, mas raramente ela é causada por algum fator da mulher, né, do corpo da mulher. Geralmente ela é consequência de outros problemas. Então, assim, quando o bebê nasce, os primeiros dias ali, mais ou menos de 3 a 5 dias, a gente vai ter o leite que é o colostro. Esse leite ele é produzido num volume pequeno, assim, são gotinhas mesmo, mas essas gotinhas são muito ricas em anticorpos, tem uma composição exatamente para aquilo que o neném precisa e é uma quantidade suficiente porque esse bebê que acabou de nascer, ele tem um estômago muito pequeno. Então, a gente não precisa de um volume grande, né? Às vezes, nesse momento, já o bebê chora e se acredita que tem pouco leite, aí a gente introduz uma complementação num volume muito grande, isso já vai gerando porque assim, a produção de leite, ela acontece quanto mais o neném tirar, mais o neném mamar, mais vai produzir. Se em qualquer momento a gente coloca fórmula, o bebê deixa de mamar. Então ele deixa de tirar e aí gera uma cascata de eventos e aí vai reduzindo a produção. Então é bem importante desde o início, qualquer coisa de diferente que a mulher perceba, quanto antes ela procurar ajuda, melhor. Mas assim, conforme os dias vão passando, né, os dias de vida do bebê vão passando, lá pelo terceiro a quinto dia, vai ter um aumento na produção. Então é aquele momento que a mama enche, que às vezes fica até um pouco dolorido, inchado, né, precisa de ajuda ali para esvaziar. Nesse momento o leite começa a mudar e começa a ser produzido num volume maior. E também coincide com o bebê aumentar de tamanho o estômago, então é bem certinho assim com o desenvolvimento do bebê. Às vezes, se o bebê não faz uma pega adequada e não retira leite o suficiente, ou se ele deixa de mamar, né, às vezes a gente recomenda livre demanda, que é dar o leite sempre que o neném solicita. Se às vezes é colocado regras, assim, só pode mamar cada 3 horas, ou só pode ficar determinado tempo no seio, e o seio não é esvaziado o suficiente, também pode ir reduzindo a produção. Ou o uso de chupeta, por exemplo, porque aí ao invés do bebê sugar no seio, ele vai sugar na chupeta, também interfere a produção de leite. Então, se a gente faz um bebê com uma pega adequada, uma mãe descansada, bem alimentada, bem hidratada e sem outras interferências de bicos artificiais ou de leite artificial, geralmente, né, na grande maioria das vezes a produção de leite vai ser adequada. Às vezes a mulher pode perceber com o decorrer da amamentação que o neném tá mais agitado ou ela tem alguma dúvida se a produção dela tá ok. É interessante avaliar, né, para ver o que pode estar causando isso. Tem coisas que a gente consegue fazer também para aumentar a produção de leite, né? Geralmente tem relação com retirar mais o leite, né? Porque também muita gente pensa, eu vou tirar o leite e aí vai faltar na próxima mamada do bebê, mas não é assim, né? O nosso corpo, quanto mais a gente tira, mais produz. Então é importante saber isso, né? Não ter receio de retirar o leite do seio mesmo. Essa é a minha próxima pergunta para você, Cris. E a mulher que produz bastante leite, como que ela consegue identificar que é bastante leite? E pode até pensar, então, numa possibilidade de doação. Sim, algumas mulheres produzem além do que o neném precisa, né? Percebe que tem vazamento, que o seio incha muito entre uma mamada e outra, aí ela retira e produz mais, né? É uma situação que
para algumas mulheres é tranquilo, para algumas mulheres pode ser um pouco desafiador também, mas essa mulher pode doar o leite, né, pra gente do banco de leite. Isso é muito importante, esse leite, a gente oferece assim, né, a prioridade para as UTIs neonatais, e ele faz uma diferença enorme para esses bebês que estão ali. Porque a maioria desses bebês estão doentes ou são prematuros, tem alguma questão ali de saúde. E se para um bebê que está saudável já faz muita diferença, para um bebê que está doente é questão de salva mesmo a vida deles, né? Sim. Porque esses bebês, um bebê prematuro, por exemplo, ele não tem o intestino completamente desenvolvido. Então o leite materno, por ele ser mais fácil de digerir, por ele ter os anticorpos, ele vai ser mais adequado para esse bebê. Existem algumas doenças, inclusive, doenças intestinais, que são comuns em bebês prematuros, que se a gente dá o leite materno, 100% de leite materno para esse bebê, a gente praticamente acaba com essa doença. Nossa, então, olha só. Ele é muito importante para os bebês que estão lá na UTI. Com então, certeza. Quem tem um excedente de leite, assim, quantidade que for, é bem interessante para o banco de leite ter essas doações, né? Aí lá o leite passa todo por um processo de controle de qualidade, esse leite é pasteurizado, então se tiver qualquer tipo de micro-organismo vai morrer, para ter, né, vai eliminar o micro-organismo, né? Sim. E o leite que o bebê recebe, então vai ser um leite bem seguro também, né? Sim, muito bacana, é muito importante, inclusive, né? É essencial, como você disse, para esses bebezinhos que estão doentes e precisam, então, da sua doação, se você puder doar o leite. E Cris, antes da gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse as principais, assim, doenças, né? Ou as principais complicações que podem acontecer com a mulher que está amamentando. É muito comum a gente ouvir a mulher que fica com a mama ferida por conta da pega, né, incorreta do bebê, ou então que fica com uma inflamação, que fica com mastite. Então eu gostaria que você desse algumas dicas, né, falasse quais são as principais, mas desse algumas dicas para que as mulheres ficassem em sinal de alerta, né, para entender que opa, tá acontecendo alguma coisa de errado. Sim, é bem importante saber o que é sinal de risco e onde procurar ajuda, a quem recorrer. Dor e lesão no mamilo é bem comum, né? Geralmente é causada por uma pega inadequada, mas tem outros fatores também que podem causar isso. Requer uma avaliação de um profissional, né? Tem muita coisa que a gente precisa avaliar. A gente faz esse tipo de acompanhamento no banco de leite, né? Mas assim, é importante saber que não é normal ter esse tipo de lesão e dor no mamilo. Um certo desconforto ali no início pode acontecer, né? Nos primeiros dias, mas dor, machucado, sangramento não é normal. A gente não deve normalizar e banalizar isso e achar que vai passar. Não, tem que procurar ajuda, tem que avaliar. A gente quer que a pessoa que vai amamentar faça isso de maneira confortável e sem sofrimento. Sim. Então, lesão, tem que procurar ajuda. Inchaços no seio, assim, muito grandes. Então, se o seio tá muito grande, muito duro, de maneira que o mamilo ali fica rígido, o neném não consegue pegar direito, também precisa procurar ajuda. Pode ser o que a gente chama de engurgitamento ou a mastite, que é uma maneira um pouquinho mais grave, né, do engurgitamento, onde uma parte ali fica bloqueada. Então, às vezes a mulher tem um ponto vermelho e muito duro ali que não se desfaz, que dói, que fica inflamado. Isso é um sinal de mastite também que precisa passar por avaliação. E também tem sinais no bebê que a gente precisa ficar alerta, né? Especialmente os bebês ali no primeiro mês de vida, primeira semana, que é um pouco mais crítica. As mães precisam sair da maternidade sabendo que o neném tem que fazer xixi várias vezes ao dia. Sim. Então, aquele neném que faz 1, 2 fraldinhas de xixi no dia precisa ser avaliado quanto antes, porque ele pode estar passando por uma desidratação, né? Que é bem grave no recém-nascido. E o cocô do bebê também é um parâmetro importante. Até o final da primeira semana, o cocô do neném tem que estar amarelado, assim, tem que estar diferente, né? Não pode estar o mesmo cocô do primeiro dia e ele tem que fazer cocô todo dia. Sim. Se isso não acontece na primeira semana, tem que procurar ajuda, porque também é um sinal de que ele está recebendo pouco leite. Entendi. E observar o neném ali na hora de mamar. A gente não se apega muito ao tempo, ao relógio, mas a gente olha pro neném e vê que ele tá
engolindo, né, sugando, Sim, engolindo sim. ali na hora da amamentação e que ele termina a amamentação tranquilo, dorme, esse geralmente é um sinal de que tá tudo certo. Sim. Se ele fica agitado, se ele fica muito tempo no seio, é interessante procurar ajuda. Muito bem, então ficam aí as dicas para vocês da Cris, né, que é a coordenadora do Banco de Leite. Cris, eu quero agradecer a tua participação aqui no programa, muito obrigada pela tua contribuição, por trazer esse tema, né, que é tão importante não só nesse mês, mas, né, vamos dar o foco aí para o incentivo à amamentação no Agosto Dourado. E então quero, né, pedir para você deixar então o horário de funcionamento do Banco de Leite e a localização, e se quiser também os contatos, para quem tiver interesse, tiver alguma dúvida ou mesmo quiser, né, fazer a doação do seu leite. Fique à vontade. O Banco de Leite fica localizado no Rosânia Machado, que fica em frente à Policlínica, ali perto da rodoviária. A gente atende das 8 às 17 horas, né? Das 8 ao meio-dia e da 1 às 17 horas. E o nosso telefone vai aparecer na tela para vocês podem entrar em contato com a gente. Quem tiver interesse em doar ou precisar de algum apoio na amamentação pode ligar pra gente, a gente organiza ali, agenda um horário e a gente tá aí pra dar o apoio às mulheres e ajudar que elas consigam amamentar. E a todas as famílias, né? Os casais também, e outras pessoas que queiram ser rede de apoio, né? Exatamente. Muito obrigada, tá, Cris, né? Obrigada. Que a gente consiga levar, então, essa informação para as pessoas, para que as mulheres tenham mais sucesso na amamentação. Obrigada pela tua participação. Pelo convite. Obrigada. Para você que está nos assistindo, fique conosco. Nós vamos para o intervalo, mas nós já voltamos.